né? Por uma equipe aí que está dedicada a fazer isso acontecer. A Luciana e eu também estudamos o tema, sentamos, planejamos essa entrega aqui para vocês. Então, é uma grande honra, uma grande alegria estar aqui partilhando um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência e principalmente da nossa percepção, né, sobre um tema que é tão importante para todas as pessoas que estão no mundo do trabalho, né? Como a Lu disse, eu sou a Aline Ferreira. Esse ano eu vou completar 26 anos já de experiência na área de educação profissional e educação corporativa, né? Então, já estou bem que entregando aí, que eu sou da velha guarda. E desde 2016, né? Tô praticamente desde quando a Amadoria nasceu, junto com o braço educacional, cuidando aí junto com a Lu, com a Bárbara, com os outros parceiros educacionais, de fazer essas entregas corporativas. Não vou ficar aqui falando da minha formação, mas boa parte dela é dedicada para entender como que a gente desenvolve as nossas habilidades comportamentais através da nossa flexibilidade cognitiva, né? Ou seja, da expansão do nosso raciocínio, da expansão da nossa inteligência. E dos últimos tempos, né? Os últimos 2 anos, decidi também estudar filosofia aplicada para poder levar aí também conceitos antropológicos, conceitos que fazem parte da nossa fundação da humanidade para entender realmente como funcionamos como humanos, né? E também tenho a grata alegria de, nesses 26 anos de experiência, ter atendido diversas empresas, né? As maiores empresas aqui do nosso país, junto à Amadoria. Ser, assim como a Lu, também ser professora convidada da Fundação Dom Cabral, né? Nas matérias de mentalidade global, nas matérias de liderança, gestão, né? Convidada aí de várias faculdades também para falar sobre o mundo do trabalho. Sem mais delongas, eu acho que a gente já pode entrar aqui no tema, né? Só reforçando aqui com vocês, queridos, que toda participação vai ser via chat, para que a gente possa fazer isso de uma forma bem organizada, tá? Então, se tiver dúvidas, se tiver aí contribuições, contrapontos, por favor, tragam via chat. Eu vou estar aqui atenta o tempo todo organizando essas questões para que a gente possa fazer essa transmissão da forma mais fluida e colaborativa possível, tá? Vamos lá, Lu? Vamos começar então? De olho no relógio aqui, porque a gente começa a falar, a gente não para, né? Bom, Exato. ó, o que que nós trouxemos aqui para a gente conversar com vocês hoje? Como foi prometido nos convites. Primeiro, um pouquinho das soft skills mais importantes, vamos chamar assim, né, para o futuro das equipes. O que que tem se mostrado, né, não só na nossa experiência, mas nos documentos que a gente tem, nos relatórios que a gente tem notícia, né, nas pesquisas que a gente faz, né, do que nós estamos mais precisando, né, no mundo do trabalho em relação a soft skills. Como, né? Aí vem o como preparar as equipes para esses novos desafios. E aí, quando a gente fala como preparar, não são só os líderes, né? Os líderes, os RHs, né? As demais áreas, os próprios profissionais, né? Como fazer essa preparação, como realmente desenvolver essas soft skills e essa estratégia, né? O que que a liderança pode é, como é que a liderança pode facilitar isso, né? Como é que a liderança pode ser um agente de contribuição para esse desenvolvimento? A gente sabe que a gente fala bastante sobre protagonismo de carreira, sobre cada um realmente ter a sua, né, tomar posse da sua vida profissional, mas a gente sabe que é um caminhar e que muitas vezes é um caminhar e que a liderança ela tem esse papel decisivo e fundamental no desenvolvimento das suas equipes. Então, é um pouquinho disso que a gente preparou, né? Nós tivemos acesso, assim como, né, provavelmente alguém aqui que está na live ou que vai assisti-la, a um relatório de tendências de habilidade de aprendizado global 2025. Esse relatório foi feito, né, pela Udemy Business, é uma empresa global também, que atua no desenvolvimento de pessoas,
E nesse relatório ela trouxe, ela reforçou, né, sobre essas soft skills, ela falou bastante sobre IA, e que nós vamos trazer aqui também um pouquinho, que é a realidade, né, a inteligência artificial dentro do trabalho, dentro das empresas, né? Mas a gente precisa fazer aqui vamos dizer assim, um parênteses, porque é claro que nesse mundo gigante que a gente está, né, esse relatório ele traz um panorama geral, mas a gente está falando de centenas de milhares de empresas que estão, né, empresas, líderes e equipes que estão cada um em um momento de desenvolvimento, né, em um momento de maturidade profissional, em um momento de maturidade organizacional, né? Então, é muito importante que a gente entenda que toda vez que a gente olha para um relatório global, toda vez que nós, consultores, trazemos as nossas percepções, a gente traz sim de um olhar geral, mas esse olhar precisa ser customizado, a gente precisa entender as peculiaridades daquela empresa, daquela organização, senão fica só a teoria pela teoria. É muito bom a gente mirar naquilo que é modelo, naquilo que é tendência, mas a gente precisa entender qual é o momento que nós estamos vivendo para fazer essa adequação, esse equilíbrio. Então, eu queria fazer esse preâmbulo aqui, porque a gente corre o risco, e nós estamos e vamos falar, e esse conteúdo vai chegar em várias empresas, né? Corre-se o risco da gente falar, poxa, mas isso aqui não se aplica, poxa, isso é geral, mas aqui eu tenho essa particularidade, e é assim mesmo que as coisas funcionam. A gente sabe da importância de ler o contexto do cliente, dar o remédio para a dor certa, essa é sempre uma preocupação nossa como consultoras, então é interessante a gente, né, ter esse discernimento para o que nós vamos conversar aqui. Né? A gente vai falar de IA, a gente vai falar de outras soft skills, então, poxa, isso tá na minha realidade? Quanto disso que eu consigo trazer para a minha realidade hoje? Né, Aline? Sim, sim, sim. E é importante, né, Lu, a gente contextualizar o quanto que nesses relatórios, tanto nesse relatório da UDEME, tanto no relatório do Fórum Econômico Mundial, né, que trazem esses dados que são importantes para o trabalho. Eu acho que mais do que nunca, e a gente dentro das empresas tem percebido esse movimento, o quanto que os gestores e o quanto que é urgente em termos de produtividade, e eu acho que esse é um ponto muito importante para vocês prestarem atenção, na validação das habilidades. Quais são as habilidades da nossa organização que precisam ser ali observadas, que precisam realmente ser certificadas, né? E aí eu não estou falando só de uma certificação técnica, de uma certificação formal. Eu estou falando da certificação prática, né? O quanto que é as habilidades que nós valorizamos. E aí faça essa reflexão individual também. Quais são as habilidades que você precisa para executar o seu trabalho com excelência. E quando a gente faz essa visão bem realista, bem pé no chão, é que nós vamos conseguir aí tatear cada organização, cada indivíduo, o que que realmente eu preciso desenvolver em termos de habilidade. Quando a gente está falando de habilidade, nós estamos falando da capacidade de saber fazer bem, de saber executar bem. E Eu esse acho que é mais ou menos essa linha que vai trazendo, né, Lu? Isso aí. Que habilidades são essas? Eu comecei esse nosso papo falando que a gente ia trazer aqui as top 3, vamos falar assim, das habilidades comportamentais que estão em alta, que a gente observa que são necessárias, a partir do contexto de mundo de trabalho, a partir dos desafios que nós estamos vendo, conhecimento de todo mundo, essa questão da rapidez das mudanças, de tudo que está acontecendo, né? Da complexidade do mundo corporativo hoje, das soluções que a gente tem, da concorrência. Então, tudo isso todos nós sabemos de cor e salteado. Mas quais são algumas dessas, vamos dizer, as 3 habilidades comportamentais que hoje, né, nesse ano de 2025, se mostram e vão seguir se mostrando essenciais para esse próximo ano e para os desafios que a gente está vendo? No relatório, nesse relatório que a gente citou, eles trazem 3 habilidades: pensamento analítico e pensamento criativo
e pensamento analítico, pensamento criativo, resiliência, flexibilidade e agilidade. Eles colocam isso como uma só, né? Uma grande habilidade. Aline, fala aí para gente sobre pensamento analítico e pensamento criativo. Afinal de contas, que habilidades são essas? Né? Vamos traduzir isso quando eu falar. Nós precisamos que os profissionais hoje, agora, a partir de, né? Sempre precisamos, mas agora mais do que nunca, que os profissionais tenham pensamento analítico. O que é isso? Tá. Primeiro é a gente conceituar entendendo que o pensamento analítico, ele vem através do nosso desenvolvimento cognitivo, ou seja, do desenvolvimento primeiro da nossa inteligência. Se eu não desenvolvo essa inteligência de parar, analisar, concatenar, articular informações, dados, eu não vou desenvolver essa habilidade do pensamento analítico. E novamente vem aqui a pergunta que não quer calar. Como que eu individualmente, e olhando para a minha trajetória profissional, olhando para o meu contexto atual, como que eu estou desenvolvendo essa minha capacidade cognitiva de analisar as informações, os dados e principalmente a realidade que eu estou inserido. E tomar decisões, Ente- talvez também. Exato, exato. E sem essa capacidade cognitiva, sem esse desenvolvimento cognitivo, antes da gente pensar em fazer essas interfaces, né, Lu? Isso não vai acontecer. Então, muitas vezes queremos desenvolver a tão famosa visão sistêmica, essa capacidade analítica, capacidade de resolver problemas complexos, mas não criamos a base antes desse desenvolvimento intelectual. E aqui vai essa primeira orientação prática. Se eu quero desenvolver o pensamento analítico, eu preciso ter desenvolvimento intelectual. E o que que é o desenvolvimento intelectual? É expandir a nossa inteligência. E como que eu vou expandir a minha inteligência? Aí não tem fórmula mágica, né, queridos? Por mais que nós avancemos aí em termos tecnológicos, o bom e velho estudo é o que garante novas conexões neuronais para que a gente possa expandir essa questão da nossa inteligência, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto para desenvolvermos esse pensamento analítico, né? Essa capacidade, Expandir. desculpa. Pode falar. É expandir e aprimorar primeiro essa capacidade cognitiva, essa disciplina intelectual. Pode complementar, Lu. Nós vemos muito hoje, por isso que eu acho que está tão necessária, porque é isso, né? Poxa, mas isso sempre foi necessário? Foi, sempre foi e continua sendo. Mas o que nós vemos é que todo esse avanço tecnológico, esse avanço, tá indo muito mais rápido do que essa capacidade nossa, ou dos colaboradores, dos profissionais, de pensar por si só. Fica muito, e isso tem muito a ver com o protagonismo, né? Então fica muito assim naquela, eu vou esperar a solução pronta, eu vou esperar me dizerem como fazer, né? Então nós vemos hoje líderes, se a gente tem acesso aos mais, né, diversos líderes de diversas empresas reclamando, poxa, eu tenho que explicar o tintim por tintim, O eu tenho, beabá. eu tenho que explicar o beabá, eu tenho que dar todo o caminho das pedras. As pessoas não podem chegar já com algumas soluções, com algumas ideias. E isso se faz urgente hoje. Então, mesmo aquelas pessoas, né, que eu não tenho isso no meu drive, não tenho isso instalado, eu tenho dificuldade, ou eu estou recém entrando dentro da empresa ou da minha função, é claro que isso gera uma certa insegurança, isso gera, às vezes, uma necessidade de validação, mas é preciso que nós sejamos mais protagonistas, que as pessoas sejam mais protagonistas nesse jeito de pensar. Ou seja, façam perguntas realmente, né? Busquem respostas por si, por conta própria, vamos dizer assim, né? Buscam já trazer, quando trouxerem alguma pergunta, tentem trazer já algumas ideias prontas, né? É isso que o pensamento analítico fala, é sobre isso, né, Aline? É para que a pessoa Exato. possa trazer soluções àquelas, né? Aquelas, a gente fala, não existe pergunta boba, né? Mas existem perguntas muito simplórias que dá para você ir no Google, dá para você ir num chat GPT
e correr atrás da pergunta, né, da resposta, e a partir daí ir desenvolvendo e puxando o fio do seu raciocínio para que você traga isso de uma forma mais madura, de uma forma mais pronta para o seu líder, para o seu par, para o seu cliente. Então, isso é algo que a gente que é bem necessário, né? Sempre foi, mas se torna hoje cada vez mais necessário, porque é algo que está faltando também dentro do mundo do trabalho hoje. Exato, exato. E eu sei que nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre essa questão da IA generativa, né, sobre a inteligência artificial e a forma com que ela tem esse autoaprendizado contínuo, né, e essa capacidade de concatenar informações, de transformar, de gerar novas informações. É, nós não precisamos ficar com medo disso, né? Porque a nossa capacidade humana de entregarmos valor nas coisas que fazemos e principalmente nas nossas relações, porque mesmo as nossas capacidades técnicas, elas são entregues através das relações. Hum? Então, e reforçando essa questão da nossa capacidade, do nosso pensamento analítico, de desenvolver isso, é utilizar a IA até para isso, né? Só que para isso, volto a esse primeiro passo, né? Desenvolvimento intelectual até para que você possa dar bons comandos para a inteligência artificial, até para que você possa utilizar a inteligência artificial para aprimorar a sua análise. E aí entramos já na segunda habilidade, que é o pensamento criativo, e o pensamento criativo, ele é baseado em duas fontes, na curiosidade e na busca de informações. Se eu não tenho essas duas premissas ali caminhando, eu não vou conseguir desenvolver o bendito do pensamento criativo. Então, novamente, se pergunte, como é que está a sua busca de informações sobre problemas que estão postos na sua vida, seja na área pessoal ou na área profissional, na área da saúde, né? E nas áreas da sua vida que estão aí sendo articuladas todos os dias, quais são quais são os seus movimentos de busca de informação sobre essas questões? Você tem esse ímpeto, essa curiosidade, aí entramos nessa segundo movimento que sustenta o pensamento criativo, que é a curiosidade. Né? Curiosidade de fazer diferente, curiosidade para verificar o que está sendo feito de novo, curiosidade para novas formas de fazer. E é algo que eu acho que é muito também pertinente dentro das empresas, que nós, um bom tempo, achamos que a criatividade está ligada só para o lado artístico, o lado lúdico, né? O lado que não tem um comprometimento com o resultado. E criatividade não é isso. Porque a partir do momento que eu me imponho a buscar informações, que eu sou curioso para descobrir novas formas de fazer, para otimizar os recursos, eu já estou sendo criativo. Tá? É lógico que nós não temos controle se nós vamos atender ou não uma necessidade. Podemos estar empenhados para isso. E principalmente dentro das empresas, nós precisamos ter esse olhar. Nós somos pagos para resolver problemas e atender necessidades. E para isso, esse pensamento criativo é muito importante, né? Através da curiosidade e da busca de informações. E aí, Lu, já puxando esse gancho, já vou passar a bola para você falar aí da última habilidade, que é a resiliência, que o relatório do Econômico Mundial, né, trouxe, compilou aí, trazendo outras habilidades junto com a resiliência. Ele fala em resiliência, flexibilidade e agilidade, né? Então, o que que é a resiliência? A resiliência é algo também que é de conhecimento de todos, né? A resiliência é a capacidade, num português bem, né, bem resumido, é a capacidade que eu tenho de cair e levantar, de superar os desafios, os obstáculos, de superar as dificuldades que eu tenho, né? Seja no mundo do trabalho, seja na minha vida pessoal, e aprender com isso, né? E levantar, né? Cair, levantar, enfim, não me deixar
né, abater demais, não ficar tempo demais, né, me lamentando, não ficar tempo demais me vitimizando, né? Então a resiliência ela tem muito essa característica de superação. E não é aqui, né? E nós trabalhamos bastante com gerações variadas, falamos muito sobre conflito de gerações ou encontro de gerações, né? Então aqui eu não quero trazer, porque essa geração ela é menos resiliente, mas nós estamos vendo de uma forma geral, também olhando, né, de uma visão de helicóptero, a gente vê o desafio que todos nós temos hoje de fortalecer a nossa resiliência, seja porque estamos no mundo, né, de muitos imediatismos, estamos num mundo muito facilitados, eu não esqueço a Aline sempre falar, né? A gente hoje corre poucos riscos do ponto de vista, vamos dizer assim, de sobrevivência humana, né? Lá atrás, lá na Idade das Pedras, se a gente ficasse vivo um dia, se os nossos antepassados ficassem vivos um dia, tinha que comemorar. Tinham tantos riscos, tantos perigos, e hoje a gente abre a geladeira, a nossa comida está aí, a gente, né, abre uma internet em 5, né, em 10 segundos, a gente está conectado no mundo inteiro, então temos acesso à informação, temos acesso a recursos, enfim, então é possível, né, esse mundo, esse contexto de hoje pode ser sim que do ponto de vista né, geral ele foi diminuindo a nossa resiliência, ou seja, a gente ia ver um pequeno problema, um pequeno desafio, um pequeno descontentamento ali às vezes com o nosso líder ou no nosso trabalho faz a gente, né, cair, ficar muito mal, enfim. Então essa capacidade é preciso todos fortalecermos. E aí tem a ver, né, Aline, um pouco com o fortalecimento da nossa personalidade, da nossa maturidade. A resiliência tem tudo a ver com a maturidade. Quanto mais madura eu sou do ponto de vista psicológico, quanto mais autoconhecimento eu tenho, quanto mais responsabilidade pelos meus atos eu possuo, mais resiliência eu vou ter. Então, é uma capacidade que está, assim, precisa ser fortalecida. A gente tem muito desafio. Nós vivemos, né? Nós vivemos de um contexto de né, pandemia, agora pós-pandemia, né? Algumas crises aí acontecendo, econômicas, sociais, ou seja, isso nos impele, isso nos faz necessário que a gente realmente tenha essa resiliência, inclusive no trabalho, né? Ou seja, foi um dia ruim no trabalho, um projeto que não deu certo, né? Uma venda que não aconteceu, ok, isso acontece. O que que eu vou fazer com isso? Né? Eu vou me vitimizar, eu vou ficar ali me lamentando, eu vou pôr a culpa em alguém, a gente vê isso muito, né? Empresas que são verdadeiros é, cabos de guerra, né? Cada um colocando a culpa um no outro daquilo que não deu certo. Então, fortalecer a resiliência é voltar para esse lugar de força, né? De maturidade. E aí a gente fala da flexibilidade e da agilidade, né? A flexibilidade para poder rapidamente, né, se reinventar, reorganizar, recalcular a rota. Não temos tempo hoje, né, para ficar, às vezes, numa estratégia que não dá certo, né, um jeito de fazer, um comportamento que não funciona. É preciso, sim, que a gente tenha essa habilidade, né, de fazer diferente, de aprender com os nossos erros, né, de mudar de ideia. A gente fala muito aqui na Amadoria, nos nossos treinamentos, sobre a questão da diversidade de opiniões. Hoje a gente fala tanto do respeito e da inclusão, do respeito à diversidade, mas às vezes a gente peca na diversidade de ideias. Então, poxa, eu tenho um par, eu tenho um time que são pessoas diferentes, com ideias diferentes, e ali eu fico na minha ideia, né? Finco o pé, né? De uma forma teimosa, de uma forma imatura, e não tem essa flexibilidade, seja para mudar de ideia, seja para testar um novo caminho de fazer, seja para mudar um comportamento, né? Tem líderes, tem pessoas, tem profissionais que nós vemos aí repetindo o mesmo comportamento, né, há anos, há meses, e falar, porque ninguém me entende. Será que não é o momento de você, né, de você mudar, de você se flexibilizar? Então, flexibilidade tem a ver com isso. E agilidade, que também, né, tá tudo, são todos irmãos gêmeos ali.
né? Que é essa rapidez com que você responde às coisas, com que você responde aos seus estímulos. Não é só a rapidez com que você responde um e-mail, né? A forma como você faz a gestão, né, da sua rotina profissional, a forma como você faz a gestão do seu tempo, né? A priorização, a capacidade que você tem de priorizar. A gente fala hoje, quem aqui, todos nós, né, que ou a maioria de nós, né, tem esse desafio do tempo, ou seja, poxa, tem dias que eu tenho 5 reuniões do dia, tem pessoas que falam, nossa, eu não trabalhei hoje, só fiquei em reunião. Claro, reunião também é trabalho, mas essa impressão de que o tempo está esvaindo, de que o nosso tempo é pouco para tudo que eu tenho que fazer. Isso é uma impressão quase que é real mesmo. Todos nós temos essa impressão de que a gente precisa aproveitar melhor o nosso tempo. Então, a agilidade tem a capacidade, a habilidade, a soft skill de agilidade tem essa característica. Ou seja, eu preciso agir de uma forma assertiva, mais rápida, eficiente, tempestiva. Então, é só isso, né, Aline? É só isso. Só isso. Se a gente ficar, se a gente abrir mais, e quem aqui nos conhece sabe que a gente trabalha com várias soft skills, vários outros comportamentos, mas a gente quis ficar nesses três, ou seja, pensamento analítico, pensamento criativo e resiliência barra flexibilidade barra agilidade. Então, o profissional hoje precisa, todos nós profissionais precisamos, em maior ou menor medida, claro, cada um com seu desafio ali individual, buscar nos desenvolvermos nessas habilidades. E essas habilidades, quando a gente fala dessas habilidades, a gente fala, talvez assim, elas estão aí à vista, mas existe um mergulho que nós precisamos fazer para desenvolver toda e qualquer habilidade, seja ela comportamental, relacional, né, aqui falando para soft skills. Então, é o que a gente chama de maturidade, que eu falei um pouquinho antes. Então, a maturidade, o fortalecimento da personalidade são para casas anteriores que todos nós precisamos fazer. Ah, eu preciso desenvolver a minha comunicação, uma habilidade que eu preciso desenvolver. Se você olhar bem, se você começar a investigar a sua comunicação, que não está legal, que não está efetiva, vão ter traços ali de questões de, principalmente de maturidade ou de imaturidade psicológica. Então, é importante, aí eu vou deixar, porque a Aline é a mestra em falar em maturidade, em fortalecimento de personalidade, é importante que a gente faça esse exercício anterior. Toda vez que a gente quiser desenvolver uma soft skills, e a gente falou com vocês de três importantes para esses desafios agora de 2025, a gente precisa olhar para o nível de maturidade e como que está a nossa personalidade, né? Ô, Lu, semana passada eu estava trocando mensagem com uma diretora de RH e falei para ela, falei, nossa, eu sonho com um dia que vai ter uma avaliação de maturidade, sabe? Um assessment que vai dar para gente aqui esse mapeamento da maturidade de cada, né, colaborador da nossa empresa, A de gente até cada tem, né? pessoa. Mas a gente faz um autodiagnóstico. É um autodiagnóstico, não, mas fazer isso com ciência de dados, sabe? A gente trazer isso com maior ciência de dados. Então, um outro ponto, queridos, que dentro dessas tendências é algo que a Amadoria já trabalha há 3 anos, que nós já estamos falando de uma forma bem disciplinada com os nossos clientes, é trabalhar o desenvolvimento da maturidade de todos os profissionais que fazem parte da empresa, principalmente da liderança, tá? Um líder imaturo, ele adoece uma área inteira, né? Um líder, assim como um líder maduro, ele cura uma área inteira, ele alinha uma área inteira. E sem mais delongas, a maturidade nada mais é do que a gente ter a capacidade de assimilar as nossas próprias experiências. E entendam, queridos, que ter boas habilidades técnicas, né, ter destaque em várias habilidades, não significa que seremos profissionais maduros. Podemos ter várias destrezas para realizar o nosso trabalho no dia a dia, mas sermos pessoas destemperadas,
pessoas agressivas, com um nível de rivalidade alta, com um nível de manipulação e de esperteza alto. E isso tudo são traços de imaturidade que fazem parte da vida. Então, fazem parte também do mundo do trabalho. E olhar primeiro, né? Como é que está quem está aí dentro do mundo do trabalho? Primeiro fazer essa análise individual. Como é que está, como que eu percebo a minha maturidade? Em quais pontos eu percebo que eu sou imaturo? Hum? Que eu sou covarde para ter as conversas difíceis, que eu ainda sou uma pessoa sem temperança para poder me autorregular quando estou nervoso, quando estou agitado, quando estou ansioso. Hum? Em quais momentos eu não estou sendo prudente, que é fazer a coisa certa na hora certa. Então, vocês estão entendendo que é essa articulação das nossas habilidades técnicas e comportamentais que também compõem a nossa maturidade, que também compõem traços da nossa personalidade. E aí, vamos lá, vamos avançar um pouco sobre isso. Não adianta nada você estar ali repleto de habilidades, sendo que você não coloca essas habilidades a serviço. E não adianta nada você estar repleto de habilidades técnicas, comportamentais e gerenciais, sendo que você não é maduro o suficiente para entender quais são as demandas que você precisa entregar essas habilidades. E o que que a vida está te pedindo nesse momento? E aí, você, dentro da empresa, sendo líder, sendo gestor de RH, tá? O que que você precisa olhar para a realidade para apoiar mais as áreas que são seus clientes internos? As áreas que, os líderes que realmente precisam do seu olhar consultivo para que você possa ajudá-los a desenvolver melhor essas habilidades validadas, observáveis na prática. Por quê? Uma pessoa imatura estraga até o que é bom. Um líder imaturo vai estragar uma série de profissionais bons, competentes, comprometidos, mas se eu tiver um líder imaturo, ele vai causar danos nessa área. Então, vocês estão entendendo como que é importante, quando a gente está falando em tendências de desenvolvimento, há 5, 10 anos atrás, né? Eu acho que 5 é um bom corte. 5 anos atrás, ninguém falava de maturidade dentro das empresas. Falava, Lu. A Eu gente que já acho, está aí há eu acho tantos que faz- anos, né? eu acho que numa soberba a gente se presumia, e a gente, eu digo todos nós, nos presumíamos pessoas maduras. Ah, eu entrei porque a maturidade, ela tinha muito essa coisa, ah, eu sou adulto, eu sou maduro. E nós fomos descortinando isso e entendendo que o buraco é mais embaixo. E é meio que óbvio isso, mas a gente ainda tem uma certa um desafio, uma certa dificuldade de levar esses temas, essas discussões para o mundo do trabalho, porque quando chega lá, o que que as pessoas querem? Eu quero uma solução rápida para o meu problema. As pessoas não estão se Exato. comunicando aqui, eu quero que você chegue com uma metodologia de comunicação em que todos se comuniquem muito bem, assertivamente, de forma clara. Mas aí, quando você vai mergulhar, quando você vai fazer um diagnóstico, quando você vai entender, você vê que o problema está nessas características que você falou, né? O problema está nessa autoconsciência, o problema está nesse olhar verdadeiro, honesto de cada um, do que nós precisamos melhorar, quais são. Não existe um ser nesse planeta que esteja com a maturidade 100% em dia. Cada característica, cada marca, cada momento nos traz um desafio da maturidade. E às vezes a gente volta para essa imaturidade sem perceber. Então, essa atenção, esse olhar acurado, e nós, a gente bate muito sobre isso. Né? Nós aqui, a gente bate muito, porque assim, é dar um mergulho mesmo. É entender que se a gente não fortalecer as personalidades das pessoas, líderes, não líderes, se a gente não conversar sobre temas espinhosos, se a gente não provocar, isso aqui vai ser mais um relatório de tendências e vai ser mais um desafio. E assim, o que eu vejo, né, nesse tempo todo como consultor e antes disso, muito tempo dentro das empresas, eu vejo esse nosso engatinhar no desenvolvimento das nossas habilidades comportamentais e relacionais.
Isso a gente brinca que é bom, porque nós vamos ter trabalho para muitos anos, mas num determinado momento isso é ruim, isso é triste. A gente vê que o que falta muitas vezes naquela equipe, olhando de fora, é isso, um líder mais maduro, pessoas mais autoconscientes, pessoas mais sinceras e honestas que querem desenvolver aquele, né, aquele erro, aquela falha. Então, fazer essa, como a Aline diz, essa, como é que você fala, Aline? Humilhante, confissão, Essa confissão é. fazer essa confissão humilhante do que eu preciso, do que eu fiz de errado. Se a gente conseguir, esse ano de 2025, se a gente conseguir ser um pouco mais honesto e permitir que os nossos líderes, né, que as nossas áreas, todo mundo ser um pouco mais honesto. Olha, né, eu estou precisando disso aqui, eu estou falhando nisso aqui. Só esse autodiagnóstico, essa autoconsciência a gente já começa aí a mudar e a puxar alguns fios para que a gente possa ir para a borda, que nós estamos, né? Senão a gente fica só ali na borda e não mergulha. A gente precisa começar de baixo, né? Mergulhar ali no que não é tão legal, no que a gente realmente precisa, para que a gente possa desenvolver essas outras soft skills, né? E eu quero aproveitar esse momento para que também os participantes aqui, se já tiver ali dúvidas, se vocês quiserem trazer a sua contribuição, fiquem à vontade para colocar no chat, que a gente já está indo para o final da nossa transmissão. Então, fiquem à vontade para colocar aqui suas dúvidas, suas contribuições, seus incômodos, para que a gente possa realmente fazer esse bate-papo, trazer as nossas percepções fazer esse momento de troca. Então, fiquem à vontade que eu estou atenta aqui no chat, tá? Só faltam 12 minutos. Então, deixa eu abrir uma outra pergunta, um outro tema que a gente falou que queria, né? Você falou logo no início que a gente queria falar, porque é um tema que a gente tem que falar, né? Que é a IA generativa. A gente não pode deixar Uhum. de abrir esse contexto aí mais uma vez. Empresas diversas, com momentos de utilização de IA, desde nada, básico até avançado, né? Nós temos clientes aí que usam que alguns profissionais da área de comercial estão usando, a gente tem clientes que ninguém nem sabe o que é, né? Ou usam ali de uma forma informal. Então, a minha pergunta para jogar aqui para nosso bate-papo, né, é como é que os líderes, né, ou seja, a IA generativa, ela não é uma novidade, né, não é a última, é algo que vem vindo já, caminhando, claro, né, a gente está aí cada vez mais amadurecendo isso, mas como é que os líderes irresponsáveis, né, e os orientadores, né, os donos da caneta, como a gente diz, como é que eles podem abrir caminhos para os seus times para utilizar a IA mais, quais são os benefícios, o que, que a gente ainda precisa aprender, e a gente tem se debruçado nesse tema também, que isso é um desafio dos nossos clientes. Então, como que a gente pode, Aline, fazer um uso mais constante, disciplinado da IA, né, da inteligência artificial, e trazer benefício para o nosso negócio, para a empresa, para a minha área, nesse ano agora de 2025? Sim. Primeiro, vou reforçar o que eu disse minutos atrás, é não ter medo. É abraçar, abraça a inteligência artificial e faz dela sua amiga, sua parceira de trabalho. E aí eu vou falar primeiro no âmbito individual, como nós, sentados na nossa cadeira, sentados aqui, né, nas nossas funções, cientes da nossa liturgia do cargo, né? Como que primeiro podemos utilizar a inteligência artificial para aprimorar a nossa disciplina de estudo, para nos trazer novas soluções, para ajudar a gente a fazer análise de mercado, análise de concorrência, análise de como está o nosso trabalho, críticas sobre a nossa própria entrega. Nós podemos utilizar a inteligência artificial independente de qual plataforma você está utilizando. Se você está utilizando o ChatGPT, se você está utilizando o DeepSeek, se você está utilizando qualquer outra inteligência artificial, Copilot,
que são algumas dentro dessas de pesquisa e análise e compilação de dados, e tem outras que podem nos ajudar a otimizar as nossas apresentações, a otimizar as nossas formas de criar conteúdos, né? Ontem eu recebi um e-mail, né, do Google Workspace falando que o notebook LM, que é uma inteligência artificial de criação, de compilação de conteúdos de aprendizado, já está liberado para todo mundo. Eu não sei quem sabe, quem já ouviu falar dessa nova inteligência. O Google liberou para todos nós agora uma plataforma que chama Notebook LM, aonde você vai lançar artigos, podcasts, vídeos sobre um determinado tema que você quer estudar, e essa inteligência vai fazer uma compilação e te dar isso em áudio, como se fosse um podcast de duas pessoas conversando e trazendo ali um compilado, um resumo daquilo que você alimentou em termos de artigos, de livros, das suas próprias escritas, para que você transforme isso de uma forma mais rápida de consumo. Ou seja, se nós mudamos a nossa forma de aprender, estamos aprendendo mais rápido. Então, como que nós vamos utilizar efetivamente a IA para ajudar, organizar melhor os nossos roteiros de estudo, fazer melhores análises de dados? Quem aqui hoje utiliza de uma forma inteligível, né, alguma plataforma de IA para fazer cruzamento de dados, para fazer análise de perspectiva, para fazer análise de cenários? E aí vocês entendem que a gente volta lá atrás no pensamento analítico? Se eu não sei dar bons comandos e entender e falar claramente para a IA o que eu quero, o resultado também não vai ser bom. Hum? Então, é entender, né, como que a gente pode utilizar essas ferramentas ao nosso favor, e a gente não tem ideia o que ainda vai vir em termos de automação industrial, em termos de automação de processos, em termos de atendimento a cliente. Nós não temos dimensão ainda do que virá. Hum? Mas Porque ao invés de repelirmos, né, de excluirmos, vamos incluir e entender dentro hoje da minha rotina, do meu quadradinho, como que eu posso utilizar essas tecnologias para fazer melhor o meu trabalho, para fazer melhores análises sobre o meu trabalho, né? E, consequentemente, servir melhor as pessoas com quem eu interajo. Não, e os nossos clientes, pensando aqui nos nossos clientes, né, Aline, a grande maioria ainda está no estágio muito inicial né, do IA de uma forma mais genérica dentro das organizações. Está muito nesse lugar, e eu acho que tem que começar, igual você falou, desse lugar, talvez essa mudança ou esse fortalecimento dessa ferramenta vai ser a partir do indivíduo mesmo, né? Seja do líder que promova uma conversa sobre isso, ou que incentive o seu time a utilizar. Ou seja, olha, pessoal, vamos fazer uma pesquisa, tragam para mim uma ideia a partir de uma consulta no chat GPT ou em qualquer outro, né, em qualquer outra plataforma. Então, assim, eu acho que também tem, como muitas das coisas, muitas das transformações que a gente vê dentro do organizacional, do mundo organizacional, isso vem do líder. Isso pode vir do líder puxar, né? Do líder estar ali provocando, ou da própria pessoa, né? Exato, exato. E que a gente também entenda que inteligência artificial não é só essas plataformas que nós utilizamos para pesquisa, o Copilot, o ChatGPT, o DeepSeek. Essas são uma das inteligências artificiais. Você precisa pensar, existe inteligência artificial para o problema que eu estou enfrentando nesse momento dentro da minha empresa? Se existe, como que ela pode me ajudar a resolver esse problema, né? É um problema estético de design? Não sei. É um problema de automação de processos? Também não sei. É um problema de análise de dados? Então, novamente, utiliza o pensamento analítico para primeiro você separar quais são os problemas e verificar como que hoje essas tecnologias podem te ajudar
a tomar decisões com muito mais prudência. Lembra, prudência é a virtude de fazer a coisa certa na hora certa. E eu acho que a gente já pode também, Lu, trazer aqui algumas reflexões para o nosso público, que está vindo já algumas perguntas, né? Como que a gente coloca essas questões na prática, de tudo isso que nós estamos falando, né? Não adianta nada a gente pensar em tecnologias avançadas, sendo que a gente avançou no software, mas o nosso hardware ainda precisa de atualização. É como se viesse uma série de atualizações para os nossos aplicativos, mas o nosso hardware ainda não deu conta de fazer esse tanto de download, né? Acho que a gente pode vir aqui para as perguntas. Vamos fazer isso, Lu? Vamos, porque eu acho que nós vamos estar de outra live depois para seguir nessa conversa aqui, nesse bate-papo. Mas vamos lá, vamos para as perguntas. Eu acho que é um jeito bom da gente terminar, Tá. né? Boa, eu vou puxar aqui a do Felipe primeiro. O Felipe falou assim: ó, muito legal a live, estou aprendendo muito com vocês. Fiquei com dúvida de como tangibilizar o que é ser maduro. Olha, pode falar. Felipe! Pode puxar o fio, Lu, e aí Não, eu bom, complemento. quando nós trabalhamos essa questão da maturidade, Felipe, aqui foi uma pincelada. Nós trazemos posturas muito objetivas do que é uma pessoa madura. Essas posturas, elas vêm de estudos, elas vêm de observação, elas vêm, né, da teoria do que é uma pessoa madura. Então, hoje a gente tem mapeadas 33 marcas da maturidade, que são posturas, comportamentos que a gente pode dizer, por isso que a gente brincou do autodiagnóstico. Hoje a gente mostra isso para as pessoas e as pessoas falam, ah, eu tenho isso aqui, que é um olhar talvez pode ser enviesado, por isso que haja, né, preciso que realmente a pessoa tenha essa honestidade na resposta, mas é assim que a gente tangibiliza, de uma forma muito objetiva, com algumas posturas que a gente trouxe aqui, algumas, por exemplo, ter autoconsciência é uma postura de alguém maduro, reconhecer os próprios erros, né, conseguir falar sobre isso, não se vitimizar, ter resiliência, tudo isso são comportamentos de uma pessoa madura, mas existem outros, né? Ter conversas difíceis, é, se abrir para conversas difíceis, não fugir da raia. Estou trazendo aqui de um português bem simples assim. Então, existem essas posturas e esses comportamentos. E é com esse olhar objetivo, porque é isso. Você fala, eu sou maduro? Ah, sou. Né? Fica uma coisa muito solta. Então, de fato, a gente precisa pontuar em alguns comportamentos bem objetivos. Aline, você quer complementar? Eu acho que um outro ponto que também é bem observável, né? É pensar dentro de uma organização, Felipe, a gente prestar atenção de como é que está a vitalidade, né, o ânimo e o clima. A gente sabe que hoje tem ferramentas que medem o clima organizacional, porque para verificar como é que estão as pessoas daquela área, né? Como é que estão as pessoas com quem eu interajo, né? A minha postura vitaliza essas pessoas, ajuda as pessoas com quem eu convivo ou desvitaliza as pessoas, né? As pessoas se sentem como é que eu falo, engajadas a colaborar comigo, ou as pessoas fogem de trabalhar comigo. Eu acho que essa que entra dentro da autoconsciência que a Lu falou. Agora, se você é um gestor, se você está dentro de uma empresa, e aqui eu quero que vocês tomem muito cuidado, porque resultados não mede maturidade. Eu posso ter um líder que tem uma área de alta performance, só que eu olho para trás, tem um rastro de sangue pelo caminho. As pessoas estão desvitalizadas, tem fofoca, não tem segurança psicológica, as pessoas têm medo. Então, se eu quero tangibilizar o que é ser maduro, é entender primeiro. Eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas, decisões e resultados. Eu tenho essa postura segura, firme diante da vida. E fazer essa validação ao entorno. Como é que estão as pessoas com quem eu convivo?
Eu vitalizo essas pessoas ou eu desvitalizo essas pessoas? Eu acho que isso também são boas marcas aí para que a gente possa verificar. Bom, Lu, vamos para a próxima? A Bom, Carol trouxe aqui para nós. Quais iniciativas vocês acham essenciais para reter os talentos da nova geração, considerando que o vínculo com a marca empregadora não é tão forte como no passado? nossa, mãe, Só pergunta fácil. pergunta fácil, né? Bom, como reter as pessoas? Esse é um desafio, principalmente dos nossos clientes, que têm hoje, que trazem, né, o tal do engajamento. Não só reter as pessoas, mas reter as pessoas de uma forma motivada, reter as pessoas de uma forma, né, boa, porque você pode ter lá, a gente costuma brincar, pessoas que trabalham no seu time há anos, ou pessoas que trabalham na sua empresa que são verdadeiros zumbis ali, né? Estão ali porque não saem, não pedem para sair, você também não tem coragem de tirar, enfim. Então, o desafio do engajamento, esse dava uma outra live, né? O que que eu vendo, né? Posso dizer assim, de bate-pronto, sem pensar muito né? Assim, sem aumentar muito a minha resposta. Eu acho que o engajamento, ele vem primeiro da observação do líder, né? O líder, ele ainda tem esse papel fundamental de estar atento, né, presente e observando a sua equipe e os seus liderados. Então, a primeira coisa é essa: o líder precisa estar atento, precisa ter conversas, né, que a gente chama de conversas mais pessoais, ou seja, a gente sabe que hoje as pessoas elas vivem e trabalham, isso está tudo muito misturado. Então, a gente conhece líderes que nunca tiveram uma conversa. Poxa, quais são os seus planos para daqui a 5 anos? O que que você quer da vida? Quais são os seus valores? O que que é importante para você? Se o líder não tem essas conversas, né, ele não consegue medir qual é o nível de satisfação da pessoa que está ali, qual é o interesse das pessoas, se a pessoa está bem naquilo que ela está fazendo, né, se ela está ali adequada àquilo que ela está fazendo. Então, acho que a primeira coisa, como trazer mais engajar, como trazer mais, reter mais, como engajar? Eu acho que é essa a pergunta, né? Eu acho que é primeiro de tudo o líder estando presente efetivamente, né? Fazendo essa parte da liderança que muitos líderes acham chato fazer, ou acham, se der tempo eu faço, né? Essa é a parte da liderança mais fundamental, que é a proximidade. Quanto mais o líder estiver próximo, mais ele vai conseguir entender ali se aquelas pessoas estão engajadas. E aí, cada pessoa se engaja e se motiva por uma determinada questão, né? Tem gente que vai se engajar e se motivar no trabalho pelo dinheiro, né? Pela promoção. Tem gente que vai se engajar e se motivar no trabalho por um outro desafio. Então, assim, o líder, isso só é perceptível a partir do momento que o líder está próximo e consegue identificar isso, né? O líder, a área de pessoas, mas nunca tirando a responsabilidade do líder. Não sei se respondi ou se fiz mais confusão na pergunta. Né, um rápido complemento que eu trago, Carol, além dessa questão da proximidade, do contato, do convívio maior, e isso vai exigir dos líderes, principalmente dos líderes mais velhos, o desenvolvimento de uma paciência, entender que as gerações mudaram e que está no nosso colo essa responsabilidade de desenvolver novos profissionais. E um rápido complemento, ser transparente. A nova geração, os Gen Zs, não aguentam incoerência. Eles não aguentam. Principalmente, eles até aceitam que você erre. Agora, ele não aceita que você minta. Então, ser transparente, ser verdadeiro, né? Pontuar com calma, com inteligência, com elegância, com firmeza, mas com gentileza, né? Os pontos que precisam ser aprimorados, né? É trazer realmente uma atualização da nossa comunicação. Não é higienizar o discurso, não, tá? É ser verdadeiro mesmo, mas entender que nós podemos ter uma comunicação mais elegante, uma comunicação assertiva com esses públicos, os novos públicos que estão chegando para o mundo do trabalho, né? Lu, a Larissa trouxe aqui também uma contribuição dela, ela falando, né, que recentemente ela recebeu
uma proposta para ser gestora e utiliza o chat GPT para apoiá-la nessa comunicação, até essa comunicação mais elaborada e ver esse desafio, né? De não deixar os liderados tão dependentes que só o líder tem a resposta, que só o líder tenha que ter ciência de tudo, saber fazer tudo, saiba lidar com todas as situações. Então, obrigada, Larissa, aqui pela sua contribuição com a gente. Bom, foi uma bela partilha, né, Lu? Bom, aí só para. Aí já estamos fechando, né? Tem mais aí? Alguma não, né? Tô vendo. Não, não temos mais nenhuma. Assim, eu só queria, e a gente, né, já passou um pouquinho o tempo, mas eu, sim, eu queria só trazer esse final. Mais uma vez, né? Muita coisa para a gente conversar. Acho que a gente pode transformar essas lives aí com alguma periodicidade, porque a gente tem tanta coisa para conversar, né, Aline? Mas assim, eu acho que a primeira providência, quando a gente fala de, a gente começou falando, né? Quais são as soft skills que estão aí para 2025? O que que se espera? Falando um pouquinho da inteligência artificial. E eu acho que é fundamental a primeira providência, né? E aí a gente fala do líder diretamente para líderes e para áreas de pessoas, né, gestão RH, gestão de pessoas, é esse mapeamento assertivo do que precisa ser desenvolvido. E isso é o trabalho essencial. É aquilo que a gente entender exatamente qual é a situação, qual é o cenário, e isso, para isso, os líderes precisam estar ter feito esse dever de casa, né, de estudar sobre isso, de entender, de ter repertório. A gente ainda pega hoje líderes com muita dificuldade de fazer um PDI de desenvolvimento individual com o seu liderado, de dar uma orientação. São muito bons tecnicamente, mas a gente conta nos dedos aqueles que são, e a gente sabe que isso é um desafio, porque afinal de contas, não foram treinados para isso, não foram ensinados para isso. A gente vira líder na marra muitas vezes, porque a gente é bom em algo e aí joga a gente para ser bom com pessoas. São coisas muito desafiadoras, muito diferentes, né? O líder de pessoas, que é o líder que a gente quer, que é o líder que a gente procura, dificilmente ele nasceu pronto. Tem um ou outro que tem esses dons, mas a gente realmente vê a necessidade desse líder, então, ter um bom repertório, ter essa proximidade, que foi um pouco do que eu falei antes, né? E aí sim conseguir dar melhores orientações junto com a área de pessoas, mas não depender só de uma área que a gente sabe, né? Quem é do RH sabe muito bem que é muito ruim, né? Ser o único ali da sala que a dar soluções, a dar ideias na gestão de pessoas. Então, eu acho que esse é um desafio agora para a liderança, que em 2025 os líderes, né, busquem realmente ganhar repertório, se desenvolverem, para que eles possam ajudar as suas equipes, né, para que possam fazer junto com as suas equipes, estabelecer realmente né, bons planos de desenvolvimento individuais, metas, né, de habilidades que não as técnicas, porque isso é o que nós vamos precisar agora em 2025, seguir no desenvolvimento das habilidades humanas e das habilidades relacionais. E tinha tanta coisa para a gente falar mais, né, Ali? Sim, sim, sim. Eu só quero agradecer, mais uma vez. Obrigada, Lu, mais uma vez por é, né, me convidar para estar aqui junto com você, né? A todo o time Amadoria que faz isso acontecer. Muita gente aqui dando apoio para gente, todo o pessoal de comunicação, comercial, é, educacional aqui dando todo esse suporte para gente. Muito obrigada. E obrigada a todo mundo que se inscreveu, que participou, né? Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto a gente, né? Um beijo e até a próxima para todo mundo. Obrigada, pessoal. Essa live vai ficar. A gente vai fazer disso um conteúdo, né? Porque eu acho que essas trocas são muito ricas. Então, esse conteúdo foi gravado. A gente vai trazer aí em outros momentos pílulas, né? Do que falamos aqui. Então, obrigada também pela presença e fiquem de olho que acho que a gente gostou e vamos fazer mais lives mais periódicas aqui esse ano para também a gente poder trocar mais com todo mundo. Tá bom? Obrigada. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada.